A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma palavra, está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o 8, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, o tempo que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Amém? Só até aqui, né? Essa palavra vem nos revelar, né? Que a vontade de Deus há um tempo determinado debaixo do céu, né? Todo o tempo que está marcado aqui na terra, Deus já escreveu, né? Então, há um tempo para todas as coisas, né? Eu gostaria de deixar uma pequena reflexão mediante esta palavra, né? Que quer o quê? Que eu quero falar sobre uma joia, né? Um relógio, né? O relógio que trabalha, né? O que é um relógio? O relógio é uma joia rara, né? Que precisa de quê? Do relojeiro, né? O relojoeiro, né? Para cuidar dele, né? Porque no começo da caminhada do relógio, o que se acontece? O relógio vai tudo bem. Conforme o tempo vai passando, o relógio vai funcionando bem. Aí chega um determinado tempo do relógio, o que acontece com esse relógio? Ou ele para, ou ele começa a enroscar e atrasar, né? Então o que fizemos? Nós colocamos ele na mão do relojoeiro, né? Porque é uma joia preciosa, né? Para quê? Porque só ele sabe fazer a manutenção deste relógio, né? Só ele sabe cuidar, né? Deste é um maquinário muito delicado, né? Porque tem muitas engrenagens dentro do relógio, né? O que acontece com o relógio? De repente, o tempo que vai passando vai criando o que entre as engrenagens? Uma poeirinha, e a lubrificação daquelas engrenagens vai o que? Juntando com a poeira e vai o que? Começando a enroscar algumas engrenagens, do qual o relógio passa a não funcionar direito. Outros é a pilha e a bateria, como são mais modernos, né? Aí acaba a pilha, precisa levar para trocar a pilha e a bateria, né? Mas eu estou falando do relógio, aqueles importados, aqueles bem antigos, que antigamente a turma carregava, né? Aqueles relógios Oriente, eu creio, né, que tinha na época, meu pai usava o daquele, né? Então as engrenagens são muito delicadas, então não é para qualquer pessoa que a gente tem que levar, né? Então devemos levar o relojoeiro. E o que acontece? Ele abre esse relógio, ele arranca a poeira que se acumulou. Por que se acumulou uma poeira se ele é lacrado, né? Ele é fechado, né? Devido ao tempo de uso, né? As engrenagens foi gastando e saiu a poeirinha e juntou com o lubrificante. Então criou o quê? Um empecilho para a engrenagem estar amarrando, né? A impureza segurou a engrenagem, a poeira, né? Aí o relojoeiro, com toda a sua paciência, abre este relógio, limpa engrenagem por engrenagem, cuida, arranca toda a poeira, toda a impureza que está dentro daquele relógio, lubrifica, fecha e ele volta a funcionar perfeitamente, né? Aí você fala, o que um relógio tem a ver no tempo de hoje? O relógio somos nós, as engrenagens é o que está dentro da gente. E o que está nos paralisando é as impurezas deste mundo, as falhas, o pecado, aquilo que a gente faz, muitas das vezes sem até perceber, sem até
ter a sã consciência que está fazendo algo errado, né? Por exemplo, muitas das vezes a gente fala coisas, né? Acontecem situações na nossa vida que o quê? Que essa impureza vem entrar no nosso coração e vai o quê? Vai paralisando as engrenagens. O que seria as engrenagens? As engrenagens é a ligação com o Senhor. Quem é o Senhor? O relojoeiro nesta hora. Ele que entra no nosso coração, ele que limpa, arranca a impureza, arranca tudo aquilo que está nos paralisando perante o Senhor, aquilo que nos está deixando parado, estacionado ou até nos matando na presença de Deus. Então é hora do quê? De levar os nossos problemas, nossas situações para a mão do Senhor, que Ele vai entrar com providência, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar, porque só somos verdadeiramente limpos e libertos pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Então esta palavra que venha nos limpar, venha nos purificar e arrancar todas as impurezas que está dentro de nós, dos nossos corações, da nossa mente, e seja lubrificado. O que é lubrificado que eu quero falar neste momento? É a descida do Espírito Santo, é a renovação do primeiro amor, é a renovação da vontade de buscar a Deus, que antigamente você buscava a Deus da madrugada, você jejuava, você fazia propósito com Deus, você tinha um particular com o seu relojoeiro, aquele que te consertava, aquele que te instruía conforme você deveria estar funcionando, conforme você caminhava na presença de Deus. Então é época de quê? É época de renovo, é época de voltar ao primeiro amor, que isso não está acontecendo nas igrejas e em nenhum lugar que você está vendo o primeiro amor ao próximo e o primeiro amor com Jesus Cristo, o fervor de ter Jesus Cristo, o Espírito Santo morando em você. Muitos estão se esfriando porque estão esquecendo de buscar a Deus, estão esquecendo de ler a palavra de Deus, de orar, de jejuar. Então é momento de quê? Do relojoeiro te trabalhar, te limpar e te purificar. Então é época de que? Renovar. Se você era feliz, é época de ser feliz. Se você buscava a Deus, é época de buscar a Deus. Se você louvava na igreja, é época de voltar a louvar. Se você pregava a palavra, eu falo que é época de voltar a pregar a palavra. Se você fazia visita, é época de fazer visita. Se você trabalhava para o Senhor, este é o convite, é época de retornar, porque o relojoeiro precisa de muitas pessoas, porque aumentou muito os relógios quebrados nas igrejas, o relógio quebrado que não estão funcionando, estão deixando de lado, estão jogando, estão abandonando esse relógio, porque acham que é mais fácil você buscar um relógio novo do que consertar aquele. Mas Deus fala para você neste momento, que o relógio que é você é muito importante para Ele, e Ele não te descarta, porque você é joia rara na mão do Senhor. Então não fique triste, não fique chateado porque te colocaram de escanteio, porque tiraram você e chegou um novato na igreja e assumiu a tua posição. Não se preocupe, porque há espaço para todos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que conserta, aquele que limpa, aquele que purifica, vai entrar com providência na tua vida. Ele vai te levantar, porque quem te chamou foi Deus, e quando Deus chama um para fazer uma obra, Ele não descarta, Ele apenas guarda para que o inimigo não venha tocar, para que o inimigo não venha ceifar a sua vida. Fique na comunhão com o Senhor, não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de fazer a vontade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, que é momento do quê? É momento de se levantar, é momento de se entregar para o Senhor, que Ele vai fazer a mudança necessária que você precisa. Mas para isso você precisa acreditar. Então eu falo para você neste momento, acredite, creia, entre no propósito, não desista, porque Deus não desistiu de você, e Ele quer te arrumar, Ele quer te consertar, Ele quer fazer você voltar a funcionar de novo, assim como um relógio novo. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.